tudo ok, foi uma violação, não foi grave ali, ele está numa situação não grave, né? Não há risco, a opção 1 vai desbloquear normalmente e a opção 3 vai desligar a sirene normalmente, tá? Isso de forma automática, sem falar com o operador, você não vai precisar falar com o operador, beleza? Nas demais opções, e aí eu consigo te mostrar para vocês aqui, ó, que é desbloqueio, liberar, desbloqueio a opção 1, certo? Opção 2, liberado BR, opção 4, liberar baú, opção 5, outras informações e assim por diante. Todas essas você vai ser direcionado para um operador, tá? Então, se você quer uma automação de desbloqueio, opção 1, ele vai te desbloquear se você tiver tudo ok. Se não tiver ok, ele vai também designar para um operador, tá? A opção 3, desligar sirene, se tiver tudo ok. Se não tiver tudo ok, ele vai designar para um operador. As demais opções também vai ser designado para o operador, tá bom? Essas opções demoram muito às vezes. Chegar ao sinal. Ô Tony, eu vou pedir para você guardar as dúvidas e deixar para o final, tá bom? Yes. Beleza. A premissa aqui sempre que você for fazer um contato com a central de monitoramento, tem que ter uma viagem. Caso não tenha uma viagem, não vai se concluir a ligação, tá? Você não vai conseguir falar com o operador. Esse aqui é o modelinho, né, que eu estava mostrando para vocês. Eles vão ser encaminhados também para os transportadores e aí chegará na mão de vocês. A gente pode compartilhar também via status do WhatsApp para que vocês coletem essas informações, tá? Aqui a gente vai falar do ranking das infrações na operação. Esse é o top 4 de infrações que a gente tem aqui, dos alertas, tá? Na operação. O primeiro é movimento indevido, o segundo é parada indevida, o terceiro é veículo parado em viagem sem macro e o quarto é sensor de cabine, tá? Esses aqui são os top offender, é o nosso calcanhar de Aquiles aqui, é o mais preocupante, tá? Então vamos falar um pouco do primeiro aqui, que é o movimento indevido. Por que gera o movimento indevido? E aqui eu vou explicar para que a gente entenda o alerta, tá? E tenta evitá-lo durante a viagem, tá? O movimento indevido ele gera quando o veículo se movimenta com uma macro de parada, ou seja, se movimenta sem passar a macro de reinício. Então ele passou uma macro de parada lá, e aí quando o motorista vai reiniciar a viagem, ele não passa a macro de parada e inicia e movimenta o caminhão. Depois de 10 minutos, o sistema vai identificar e vai gerar um movimento indevido e vai bloquear o caminhão, tá? Qual que é a nossa recomendação? Sempre que for se movimentar, passar a macro de reinício. Então, e outro ponto também, passou a macro de reinício, espera 1 minuto, 2 para seguir viagem. Para a integração acontecer, os comandos e os sensores e atuadores receber essa informação e atuar, tá bom? Segundo, parada indevida. Por que gera parada indevida? Parada indevida gera quando o veículo para dentro do raio de 200 km demarcado a partir da origem. Então, na operação, é proibido parar antes de 200 km, tá? Então, se saiu da origem, você tem que parar somente no cliente ou depois que você ultrapassar os 200 km. E aí eu não estou falando 200 km na roda, tá? Rodado, não estou falando rodado, eu estou falando num raio mapa geográfico. Então é um raio de 200 km, linha reta, tá bom? Você tem que sair desse alvo, desse raio, para poder fazer a parada. Independente se você fez várias curvas e já passou de 200 km, isso não é o contado. Você pode fazer 300 km na rota e se você não saiu dentro do raio, você vai ser penalizado, o alerta vai te pegar. Ok? Qual que é a nossa recomendação? A recomendação é se planejar. Eu sei que às vezes sai vai iniciar a viagem, aí vai tomar um café porque saiu muito cedo a viagem, vai tomar um café antes de chegar na entrega. Putz, sair 4h30, a entrega é às 6, dá tempo de tomar um café, aí para tomar café. Eu sei que acontece, mas é proibido na operação. A gente vai pegar firme e vai penalizar. Tem condutores também que
apresenta as mesmas fotos de trânsito num determinado local. Fica armazenado e fica mandando lá para a central de monitoramento. Não, eu não parei não, é trânsito. E aí manda a foto. A gente vai ver se tem trânsito na região, não tem trânsito na região, tá tentando enganar a central de monitoramento, tá? Tudo isso é registrado, a gente computa aqui e o motorista é penalizado futuramente, tá? Então assim, evite problema, se planeje antes de sair e quando sair, se atente ao raio de 200 km, tá bom? Terceiro alerta aqui, veículo parado em viagem sem macro. Isso é quando o veículo para. Bom, um detalhe importante aqui no parada indevida, no segundo aqui, só voltando um pouquinho. Independente se você passar macro de parada aqui nessa situação, é parada indevida. Não pode parar dentro do raio, em qualquer macro, a não ser que você esteja dentro do alvo do cliente, tá? Caso contrário, é proibido. Em algumas mensagens, em alguns rastreadores, vai estar que local local proibido ou local de sinistro. Enfim, vai aparecer essa mensagem no parada indevida, tá bom? Porque é proibido a parada. Então, independente da macro aqui no parada indevida, você vai ser pego nesse alerta, tá bom? Diferente do parada indevida, aqui no veículo parado em viagem sem macro, é quando o cara para sem macro. Isso fora dos 200 km, tá? Hoje eu tenho alguém com o microfone aberto aí. Isso fora dos 200 km. Então, veículo parado em viagem sem macro é quando ele para e não passa a macro de parada. Isso é o terceiro ofensor aqui da operação. Ele gera quando o veículo para sem informar a macro de parada. Ponto. É isso aqui, ó. Qual que é a nossa recomendação? Sempre que for realizar uma parada, deve-se passar a macro de parada. Caso contrário, após 10 minutos, o alerta de veículo parado em viagem sem macro vai ser gerado, tá? Isso aqui também bloqueia o veículo e penaliza. Vai dar um problema para você reiniciar a viagem, tá bom? A central de monitoramento vai fazer contato desnecessário com você. E ela poderia estar tratando um problema de sinistro, mas está tratando um problema de procedimento do condutor, tá? No quarto aqui, ó, sensor de cabine. Um item importante aqui, a abertura da porta do carona é proibida durante toda a viagem, independente da macro, tá? Se você está na macro de chegada no cliente, se você está na macro de parada, se está na macro de início, independente, a porta do carona é proibida, salvo quando o ajudante, né, essa viagem tem um ajudante, o ajudante está vinculado na SM. Se o ajudante estiver vinculado na SM, aí a operação vai fazer a configuração correta para que não tenha essa violação, tá bom? Então, quais as situações que o sensor de cabine gera? Gera quando a porta do cabine é aberta sem autorização da inteligência embarcada, consequentemente da macro de parada. No caso da Omnilink, a autorização via macro é via autorização da cabine, né? São nomenclaturas diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. Então, quando chega no cliente, na Omnilink é mais fácil porque avisa a autorização de cabine. E aí você já pode abrir a porta. Algumas tecnologias não falam, mas quando você passa a macro de parada e já abre a porta, não deu tempo dos comandos receber aquela macro. Então, qual que é a recomendação? Passar a macro de parada, agora dá uns 2 minutos ali, e aí sim abrir a porta. Ou vou dar um exemplo que acontece também aqui. Eu dei início de viagem, saí lá da doca, dei início de viagem. Tô chegando na portaria lá para poder fazer alguma validação, eu vou ter que descer do veículo. Cara, tem que passar uma macro de parada. Passa uma macro de parada de balança, passa qualquer outra macro lá de parada quando você estiver na inclusa e for descer do veículo. Porque senão vai dar violação de sensor de cabine e aí a central de monitoramento sobe um alerta para o central de monitoramento e novamente a central de monitoramento poderia estar vendo uma situação de sinistro e está olhando lá, sendo poluída, né,
por um erro de procedimento ali do condutor, tá bom? Então assim, vai parar, macro de parada, vai precisar descer, macro de parada para poder abrir a porta, tá? Se você violar a porta, o veículo vai bloquear e você vai ter que ligar na central de monitoramento na hora da largada, que é umas 4 horas, 5 horas. Cara, vai demorar para você falar na central de monitoramento, porque a Americanas está na largada, todo mundo está na largada. Então você vai ter que concorrer com todos os outros motoristas ali para falar na central de monitoramento. Se você seguir o procedimento correto, você nem sequer fala com a central de monitoramento, tá? Então passou a macro de início lá, vai chegar na inclusa, vai precisar descer, passa a macro de parada para autorizar a porta, senão vai dar uma violação de porta e vai bloquear, tá bom? Aqui agora, no próximo tópico, a gente vai falar um pouco da malha de cada tecnologia, a malha de macros, tá? De cada tecnologia. Então falando aqui da Sascar, cadê meu mouse? Tá aqui. Falando aqui da Sascar, vai ter início de operação, depois início de viagem. Se tiver uma parada durante a sua viagem, você vai colocar a macro de parada e depois vai aparecer reinício. E aí, quando chegar no cliente, você vai passar a macro de chegada no cliente, tá? Diferença aqui da Sascar para demais tecnologia. Na Sascar, a macro vai ser sempre sequenciada. O que é isso? Ele só vai aparecer início de viagem se você passar início de operação. Se você passou início de operação, vai aparecer início de viagem. Só vai aparecer parada se você passar a macro de início de viagem ou reinício de viagem. E aí vão aparecer as macros de parada, tá? Quando você passar uma macro de parada, só vai aparecer reinício se você passar a macro de parada. E assim por diante. Só vai aparecer uma macro se você passar a outra. Então, para você abrir o baú, você tem que dar chegada no cliente antes. E aí você faz a abertura de baú. Passa a macro abertura de baú. O gerente faz o processo dele de abertura de baú. Ou acontece a descarga. Fecha o baú. E reinício ou fim de viagem. Reinício quando eu tenho mais uma entrega, então eu vou passar um reinício de viagem, eu não finalizei. É a minha última entrega, eu vou passar o fim de viagem, tá bom? Essa é a diferença da Sascar, porque ela é sequenciada. As macros só vão aparecer quando você passar a outra, tá? No Minilink, ela é um pouquinho diferente. Você vai passar aqui primeiro o menu e depois vai em mensagens pré-definidas. E aí vai ter toda a gama de macros para você passar, tá? Sempre assim. Então aqui, você passou início de viagem, você fez o processo anterior, passa início de viagem, vai fazer uma parada, faz o processo anterior e passa uma macro de parada. Chegou no cliente, faz o processo anterior e passa uma parada entrega. E aí parada entrega aqui na Minilink, a diferença é que você sempre tem que pôr a senha. Então parada entrega, que é a mesma coisa que chegada no cliente, tá? Aí você vai passar a liberar chegada mais a sua senha, aí espera os comandos atuarem, aí você vai, nessa hora aqui vai ter a liberação da cabine, que são as portas, tá? Aí você passa de lacre de baú mais a sua senha, e aí o processo do gerente pode acontecer, tá? Somente depois desse fluxo o processo do gerente pode acontecer. O gerente fez o processo dele, aí você vai lá, passa uma macro de abrir baú mais a sua senha, e aí você vai ter 10 segundos para ir lá no baú e abrir a porta, tá? Beleza? Aconteceu a descarga, fecha o baú. Fechou o baú, mesma coisa. Reinício de viagem se eu tenho outra entrega, fim de viagem se é a minha última entrega. OnixSat, mesmo procedimento. Início de viagem, se tiver parada, passa a macro de parada, sem parada, chegada no cliente. Quando chegar no cliente, solicita a abertura de baú, e aí o gerente vai fazer o processo dele de abertura de baú. Aconteceu a descarga, fechou o baú, aí eu vou passar uma macro de reinício ou fim. Reinício se eu tiver uma outra entrega, fim de viagem se for minha última. Na Autotrack e Onix são as mesmas coisas, só vai mudar a nomenclatura, tá? Aqui é início de viagem carregado no OnixSat,
na Autotrack é início de viagem somente, tá? E tem algumas outras como solicitação mais abertura de baú. Você tem que ir na opção solicitação e depois ir na opção abertura de baú. E aí o processo do gerente pode acontecer. Tá bom? Vamos pro próximo aqui. Abertura de baú sem sinal. Esse aqui é um problema recorrente, tá? Na nossa operação. A situação é a seguinte: ele precisa abrir o baú e tá sem sinal. O gerente não vai conseguir via aplicativo. Então ele tem que ligar na central de monitoramento e fazer o processo manual, que é a abertura de baú manual, que a gente chama. Basicamente é fornecer uma contrassenha do seu teclado para a central de monitoramento e a central de monitoramento fornecer outra contrassenha para você colocar no seu teclado. E aí vai acontecer a abertura de baú, tá bom? O diferencial aqui, pessoal, é a Sascar. A Sascar ela tem 3 tipos de teclado aqui na operação. Não só na operação, né, mas no geral. Um é o TD50, que é o mais antigo. O outro é o SAS MDT, que é o tablet. E tem esse novo, que é o MSC 830, que é o teclado branco que a gente chama aqui na operação, tá? Então a gente vai ver o processo de cada um deles, tá? Então primeiro o TD50. Eu tô lá eu sou motorista, tô lá na loja sem sinal e eu preciso fazer a abertura de baú. Como eu faço? Ligo na central de monitoramento, falo que eu tô sem sinal, eu preciso abrir o baú, já falei com o gerente já me autorizou, eu já falei com o suporte também. Aliás, o gerente falou com o suporte e não conseguiu abrir. Aí ele liga e a central de monitoramento faz o processo aí, já tô aqui na tela. Aí o motorista, eu vou apertar F7, depois F1 e vai aparecer a contrassenha para mim. Eu informo a contrassenha para a central de monitoramento, a central de monitoramento devolve a contrassenha para mim e eu coloco no meu teclado. Beleza, aí vai ter aqui, ó, eu aperto F7, F0 e depois eu coloco o meu login e senha, que é do 1 ao 5, do 1 ao 5. E aí o baú abre. Beleza? Esse aqui é o mais tranquilo. Esse aqui é o tablet, vamos lá. O tablet, ele é diferente. Você vai na opções sensores atuadores e na opção gerar senha. Aí você flega os sensores e o atuador que você quer abrir manualmente. Informa a contrassenha. Informa a contrassenha para a central de monitoramento. A central de monitoramento devolve a contrassenha. Você vai no botão validar, coloca o seu login e senha próprio e o baú abre. Beleza? Esse aqui é o processo do tablet. Agora o teclado branco, que é o mais complexo de todos. Primeiro eu vou colocar F7 e F3 para logar o motorista, porque aqui precisa ter um motorista embarcado. Então primeiro eu vou embarcar, depois eu vou F7 e F1, eu escolho o sensor de baú, certo? E vai me aparecer a contrassenha para fornecer para a central de monitoramento. Depois disso eu clico F7 F0 e escolho a trava de baú. Vai aparecer uma nova contrassenha, eu apresento para a central de monitoramento e a central de monitoramento devolve para vocês também. Aí eu clico F7, F2 e seleciono o baú. E aí eu coloco o login e senha novamente. Você viu que e aí o baú abre. Vocês viram que esse teclado é um pouco complexo aí quando a gente está se falando da Sascar, cara. Isso dá uma dor de cabeça esse teclado, porque muitas vezes o motorista ele não faz poucas vezes, né? Quando precisa, não lembra mesmo. Então tem que ter uma colinha. A gente montou esse material para compartilhar com vocês, para ficar com esse material em mãos aí, para quando, principalmente quem tem esse teclado, né? Mas para transportador e para o pessoal de transporte também é importante. Vocês viram que primeiro eu faço um processo para o sensor, forneço a contrassenha, depois eu faço um processo para o atuador, que é a trava, e forneço a contrassenha. Depois desses dois eu vou lá e coloco o login e senha novamente, e aí abre o baú, tá? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai compartilhar com vocês. As demais tecnologias, mais tranquilo, vocês vão ver.
Falando agora de Omnilink, o motorista clica lá no menu, deslacre de baú, informa a contrassenha para a central, central informa a contrassenha, abre o baú. É simples. O OnixSat, mesma coisa, vai na lista de macros, solicita a abertura de baú manual, informa a contrassenha e a central informa a contrassenha, abre o baú. Já na AutoTrack, ela não tem essa opção, tá? É importante aí o pessoal de transporte e os transportadores também aí. A AutoTrack não há essa opção de abertura manual, tá? Faltou um M aqui de manual. Beleza? Bom, o próximo tópico é o nosso sistema de prevenção de acidente, tá? Como funciona? Todas as viagens elas são monitoradas e a gente está monitorando também a velocidade dos senhores. Então, como é que funciona? É como se fosse uma CNH. A CNH ela tem 42 pontos e a gente, durante o ano, tem essa gordura aí para gastar, né? Às vezes a gente toma uma multa aí grave, aí multiplica por 2 ou por 3 e aí dá 21, a gente vai fazendo as contas ali para não estourar os 42 pontos, certo? É a mesma coisa aqui. No sistema de programa de prevenção, o motorista ele tem 90 pontos durante o mês e a regra é essa tabelinha aqui. Quando o motorista ultrapassa os 90 a 100 e aí marca aquela posição, né, o carro dele posiciona e a velocidade está nessa faixa, o motorista recebe 2 pontos. Quando ele está na faixa de 101 ou 110, recebe 6 pontos. Quando está na faixa de 111 a 120 recebe 10 pontos e acima de 120 recebe 18 pontos, tá? Então essas são as pontuações. Cada vez que o seu rastreador posicionar e você estiver acima da velocidade, você vai recebendo as pontuações durante o mês e vai acumulando aquilo. Se você ultrapassar os 90 pontos, você vai ser afastado da operação e vai passar por um processo de reciclagem. Vai fazer uma provinha, vai assistir um vídeo. Se passar na prova 70%, né, você tem que acertar 70% da prova. Se passar, você recebe um certificado e aí você volta para a operação. Isso na primeira infração, tá? Como é que funciona o nosso programa de reciclagem? Vou mostrar para vocês. Então aqui esse é o processo de reciclagem. Como eu falei, você ultrapassou os 90 pontos, você vai ser afastado da operação. Vai ter um treinamento básico. Vou pegar aqui minha canetinha vermelha. Vai ter um treinamento básico. Você acertou 70% da prova, vai ter um certificado e você vai ser liberado automaticamente na operação. Beleza? Aí no outro mês, você fez de novo, ultrapassou 90 pontos. Você vai fazer um treinamento intermediário. Se acertar 70%, você vai receber o certificado. Porém, você vai pegar um gancho de 7 dias. Isso na segunda vez, tá? Que é a primeira reincidência. No outro mês, você ultrapassou os 90 pontos de novo. Vai fazer o mesmo procedimento, porém, você vai pegar um gancho de 15 dias. Na quarta, vai pegar um gancho de 30 dias. Na quinta, um gancho de 1 ano, tá? E aí no gancho de 1 ano, é só com a liberação do CCO, tá? Não tem muita conversa, porque se o cara ele foi penalizado na primeira, ficou afastado 7 dias, na segunda, 15 dias, se ele chegar a 1 ano, ele não acho que ele não tá aderindo à cultura americana, sabe? Ele não entendeu como é que funciona. E aí ele tem um potencial risco aí de dar um acidente pra gente, tá? Ele tem um alvo nas costas aí de um acidente. Beleza? Só para vocês entenderem aqui embaixo é uma tabelinha e aí eu estou falando só de BRK, tá? A gente entende que até o segundo mês os motoristas eles vão testando o programa, né? Eles vão indo e ver que o negócio é sério. Quando chega aqui no segundo, pode ver que cai praticamente mais da metade, né?
Quando vai para o terceiro, a reincidência, já também 3 vezes menos. Quando vai para a quarta reincidência, tipo, a quantidade de motorista cai muito. Então, meio que em 3 meses o motorista ele entende a cultura e começa a andar adequadamente, tá? Só para explicar o pilar do programa, então é a aferição. A gente vai olhar as velocidades de todas as viagens, de todos os rastreadores que estão sendo monitorados. No segundo pilar é a interpretação, é interpretar esses dados que a gente está coletando dos senhores de velocidade e posicionamento. E o terceiro é a reciclagem, que é o que eu acabei de falar, tá? A ideia não é afastar ou expulsar o motorista, é mais trazer pra gente, pra entender que, cara, não é saudável você andar nessa velocidade, você corre um risco aí enorme de sofrer um acidente, todo mundo tem família, enfim, é mais nessa linha, tá, pessoal? Bom, meu último recado é que eu coloquei uma mensagem aqui do Marcon Jordan, que é: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. Quero dizer assim, o motorista ele pode ser o melhor aí do time, pode fazer as entregas muito rápido, não tem problema e tal, mas dentro de 6 mil viagens que eu tenho e somente um motorista faz isso, a gente não chegou na excelência. Então a gente está fazendo alguma coisa errada. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês, tanto do pessoal do transporte, quanto dos transportadores, quanto motorista. E a central de monitoramento, a gente não está lá para poder dizer o que vocês podem e o que vocês não podem. É que existem regras, a gente precisa cumpri-las. E o gerenciamento de risco, né, a central de monitoramento está ali para cobrar mesmo a regra, para pôr ordem, senão fica bagunçado, senão não precisa de rastreamento, todo mundo faz as suas entregas, e não é isso que a gente precisa, né? A companhia ela tem um seguro, tem regras, a gente precisa cumprir da melhor forma, e eu acho que para a gente chegar, né, à excelência é todo mundo dando a mão aí, trabalhando em grupo, tá bom? Esse é o recado que eu queria dar para vocês. E por fim, a gente conta muito mesmo com o pessoal de transporte, com os motoristas principalmente, que é o nosso principal canal aqui, né? A gente tem um relacionamento muito diário aqui com o motorista, tá bom? E aí eu vou deixar aberto, não sei se o Gil quer falar alguma coisa para as perguntas. Muito bom, Bruno. Só um lembrete aí, galera, deixei no estágio aí o link presente, tá bom? Aí possível aí todos aí no final aí, do treinamento aí, preencheu o link, tá bom? Aí, Bruno, pode dar continuidade, né? Fechado, vamos abrir para os questionamentos, para as dúvidas. Tony que tinha falado ali. A respeito de quando a gente faz o marco de parada pernoite, aí vem, a gente tá dormindo, aí vem a mensagem, a gente tá dormindo já, a gente fala o marco pernoite, né? Certo. Aí vem a mensagem: verificar a situação de viagem. Por que chega essa mensagem? Depende, tem algumas situações que a gente precisa analisar, Tony. Ou às vezes é uma perda de sinal, ou você passou uma macro de pernoite muito cedo. Se você passou uma macro de pernoite 3 da tarde, por exemplo, provavelmente 3 da manhã vai expirar, eles vão cobrar reinício de viagem. Essa mesmo que eu tô falando, eu dei pernoite, mas foi 10 horas, mais ou menos, já tinha andado mais de 200 km. Eu parei para descansar. Certo. Aí tem que entender os casos, o Tony. Geralmente, na madrugada é perda de sinal. Mas onde eu tava o sinal bom. Porque eu tava próximo do cliente. Uhum. Tava próximo